Bora lá dar início. Hoje a gente vai dar início à unidade 7. Na unidade 7, vou até voltar aqui, a gente vai estar trabalhando agora na unidade 7 as camadas que estruturam o nosso planeta, a temática principal da unidade 7. Aí a gente vai estudar as camadas da Terra, os tipos de rocha e as formações de fósseis, que vai ser a temática do quarto bimestre, vai ser a unidade 7 e a unidade 8. Iniciando pela temática 1, a gente vai falar um pouco hoje sobre as camadas. Diversas evidências indiretas indicam que a estrutura interna do planeta se apresenta em camadas de composição, estado físico e profundidades diferentes. A camada que habitamos é a mais superficial e a mais fina. Proporcionalmente, é tão espessa quanto a casca da maçã em relação a toda a fruta toda. Ao contrário do que se costuma pensar, o interior, ao contrário do que se costuma pensar, o interior do planeta pode se mover e isso ocorre constantemente, ainda que no geral de modo bem lento. Quando se move de modo rápido, os efeitos são bem perceptíveis e podem transformar bastante a paisagem. Aí no interior da Terra, a gente tem que ela é dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo, nessa composição. Então a gente tem, ó, o núcleo interno, que é o mais centralizado de todos, é o que está no centro da Terra. Aí a gente tem o núcleo externo, que é o que está um pouco mais longe do centro. Aí depois vem a primeira camada, o início da segunda camada, que é o manto inferior e o manto superior. E por fim, a mais externa de todas é a crosta oceânica, que aí a gente tem a crosta oceânica e a crosta ocidental ou continental. Como você vem falando um pouco lá em cima, falou que essa camada da crosta, que é a camada mais superficial, em relação a todo o planeta, ela é considerada como se fosse numa fruta, como a maçã, ela é considerada como se fosse a casca, né, de tão fina em comparação ao resto. E essa crosta, que é considerada essa casca, é exatamente onde a gente vive, é a Terra. E ela não é tão fina, ela é fina em relação ao tamanho do nosso planeta. Mas em relação ao que a gente vê de profundidade, se você vê e for assim, ver o tamanho de um buraco que pode ser cavado, até hoje é difícil você cavar, cavar, cavar e chegar a um fundo tão profundo que você consiga enxergar, de tão fundo que você consegue ir. Então, daí você tira que se essa camada da crosta, que é a que a gente vive, ela é a mais fina e a gente acha, e a gente vê quão profunda ela é, imagina então o tamanho das outras. Nisso a gente tem que, aqui, essas divisões em que está sendo realizada aqui, essa coloração, também em relação à temperatura. Quanto mais claro, mais quente. Então, a gente tem que o núcleo interno da Terra, ela é muito, muito, muito quente. É um núcleo muito, muito quente, que vai resfriando até chegar na parte da nossa crosta, que é meio que a crosta, é como se fosse literalmente a casca do planeta que segura toda essa parte interna dele de dentro. As definições. Crosta. Parte mais superficial do planeta está dividida em crosta continental e crosta oceânica. A continental abrange todas as terras emersas, que são as que estão do lado de fora, também chamadas de terra firme. E a crosta oceânica é o fundo dos oceanos. O manto é dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo é a porção mais interna e que compõe o centro do planeta. Está dividido em núcleo externo e interno.
Inicialmente pela crosta, a gente tem que a crosta ela é formada por rochas e é a camada mais externa e também a mais fina da Terra. No fundo dos mares e oceanos, sua espessura varia de 5 a 10 quilômetros, mas pode ter entre 35 e 70 quilômetros nas zonas continentais, que é as zonas de terra firme, onde se encontram as grandes cadeias montanhosas. Em muitos lugares, as rochas não são aparentes, pois estão cobertas pelo solo ou por sedimentos, como a areia das dunas. A crosta continental é menos densa e relativamente mais rica em compostos de sílica do que a crosta oceânica. Todas as formas de vida conhecidas no planeta estão sobre a crosta ou dentro de sua porção mais superficial. Grande parte da superfície superior da crosta é recoberta por solo, onde vivem plantas, animais e outros organismos, além de ser usado pelos seres humanos para o cultivo de espécies de interesse comercial. As rochas e os minerais que constituem a crosta terrestre são extraídos de pedreiras e minas e são matéria-prima para a confecção de diversos materiais. Aqui do lado a gente tem a sílica, que é um composto químico que pode ser ligado a diferentes elementos químicos formando minerais como areia, argila e quartzo. Então, na crosta a gente tem que a camada mais fina, como eu já falei, que é onde tem a que a gente chamamos de terra firme, e que ela é composta por diversos tipos de solo, por plantas, animais, diferentes tipos de rochas e minerais. Já o manto é uma camada intermediária do interior da Terra. Ele se inicia abaixo da crosta, aproximadamente a 2.900 quilômetros de profundidade. Divide-se em duas partes, aqui tem três, mas ela divide-se em manto superior e manto inferior. Porém, ele tem uma parte entre o manto superior e o manto inferior, que é a zona de transição. O manto superior, que é o mais perto da crosta, ele pode chegar até 400 quilômetros. A zona de transição até 650 e o manto inferior até 2.900 quilômetros de profundidade. Então a gente tem aí, enquanto o manto superior ele pode chegar até 400 quilômetros, o manto inferior, se a gente subtrair aqui 2.900 menos 650, a gente vai ter em média 2.250. Então, o manto superior ele pode de profundidade de 400, a zona de transição mais 150, enquanto o manto inferior ele vai chegar a cerca de 2.250 quilômetros de profundidade. Ele apresenta temperaturas elevadíssimas, podem chegar até 3.000 graus Celsius. 3.000 graus Celsius. A gente pode tirar a noção desses 3.000 graus Celsius através de um forno de cozinha, que quando vai assar um bolo, normalmente em uma temperatura, a média da temperatura do bolo quando vai assar é de 200 a 220 graus. Então vocês imaginam, se para assar um bolo que fica muito quente lá dentro do forno, a temperatura máxima que um forno vai precisar estar é 200 graus, 220 graus, imagina quanto é 3.000 graus Celsius. É muito, muito, muito quente. O manto é formado majoritariamente por rochas sólidas, no entanto, em algumas regiões pode se apresentar na forma de um líquido pastoso, como acontece sob os vulcões ativos. Condições especiais provocam o derretimento das rochas do manto, que nesse estado passam a ser chamadas de magma. As rochas derretidas são menos densas que as sólidas, por isso tendem a subir em direção à superfície terrestre. O magma se acumula em grandes bolhas chamadas de câmaras magmáticas. Quando o vulcão entra em erupção, pode-se ver o material avermelhado e quente que é expelido geralmente com muita força de seu interior. Quando extravasa na superfície, esse material é chamado de lava. Conclui-se, portanto, que o lugar de onde a lava vem no interior da Terra é muito quente e que esse material está submetido a uma pressão muito elevada, pois é ejetado do interior do vulcão geralmente com muita energia. Então, no manto inferior, que é essa zona aqui de 650 km a 2.900,
é onde a gente tem o magma. E o magma é o que a gente chama de lava. Então, o vulcão é um exemplo de um buraco que existe na crosta terrestre que chega até o manto. Então, ele atravessa toda a crosta terrestre, o buraco do vulcão, e chega até o manto. E quando a pressão do manto é muito grande, e ou então a temperatura chega a derreter o espaço, que é a pequena camada que ainda há de proteção entre a crosta e o manto, a pressão do manto faz com que a lava, que é o magma, ele suba de uma vez e faça a explosão, né? O vulcão entre em erupção. E aquilo que a gente vê, ó, é o interior da Terra. Então, a gente tem, ó, o manto, a câmara magmática, o vulcão, a cratera, que é a abertura do vulcão, o cone, que é o buraco do vulcão que ultrapassa a crosta, e quando está com muita pressão, o magma na câmara magmática sobe até o vulcão e é expelido pelos buracos que ele possui de conexão. Os cientistas descobriram que entender a interação entre o magma escaldante que vem das profundezas da Terra com o magma mais antigo que está resfriando nas câmaras magmáticas é essencial para prever ou explicar erupções de vulcões. Por isso, passaram a vigiar constantemente atividades vulcânicas, já que quando maior a movimentação no interior delas, maior o risco de uma erupção catastrófica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo de dois vulcões. Nesse exemplo de dois vulcões, a gente tem que quando o magma é pouco viscoso, ele é ejetado como um chafariz e depois escorre sobre a superfície, formando rios de lava. Já magmas viscosos, eles não fluem e eles causam erupções violentas e perigosas. Aqui é um magma menos viscoso, que ele escorre, e aí é um magma mais viscoso que ele explode e atinge mais regiões. O buraco mais profundo já perfurado pela humanidade tem pouco mais de 12 quilômetros de extensão e demorou mais de 20 anos para ser feito. A essa profundidade, a pressão e a temperatura já são excessivas para a maioria das ferramentas, materiais e técnicas utilizadas para a perfuração, o que torna o processo impossível ou extremamente custoso e ineficiente. Por isso, o interior do planeta é estudado indiretamente, e uma das formas de fazer isso é por meio da análise de evidências indiretas, ou seja, de pistas, como a trajetória e a velocidade de tremores de terra ou análise do material que chega à superfície por meio das erupções vulcânicas. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente tem bem aqui nessa parte que a crosta terrestre, na parte continental, ela pode chegar de 35 a 70 quilômetros. E o que a gente já conseguiu como ser humano de perfurar foi só 12 quilômetros e as nossas ferramentas não conseguem mais que isso. Não tem pressão. Então a gente ainda não chegou nem na metade da espessura que a crosta terrestre pode possuir, sendo que ela pode possuir muito mais do que isso, dependendo do local. E por fim, o núcleo é a camada mais interna do planeta. Inicia-se a 2.900 quilômetros de profundidade, indo até o centro da Terra, que é em média a 6.370 quilômetros da superfície. Ele é formado principalmente pelos metais ferro e níquel, submetidos a uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. É dividido em núcleo externo, que é líquido, e núcleo interno, que é sólido. É dividido em núcleo externo e núcleo interno. Os movimentos do núcleo são responsáveis pelo campo magnético que envolve a Terra, que atrai as agulhas das bússolas e repele grande parte das partículas nocivas vindas do Sol.
Então aí a gente tem que o núcleo, a parte mais quente, eu vou voltar aqui para uma imagem para ficar mais fácil da gente falar sobre ele. Então, o núcleo, que é essa parte aqui, ó, voltando para a primeira imagem que a gente viu, então a gente tem a crosta, que é mais ou menos 70 quilômetros nessa parte e 30 quilômetros nessa parte, que tem água. Depois vem o manto superior, que ele é mais sólido, porém quente. Uma zona de transição. O manto inferior, que ele já pode chegar até 3.000 graus Celsius. O núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. E esses dois podem chegar até 6.000 graus Celsius e tem funções extremamente importantes para a Terra, como o repelir substâncias nocivas e auxiliar no controle do magnetismo da Terra. Já saindo do interior da Terra e indo para o exterior da Terra, a gente tem que a Terra ela é envolvida por gases. E esses gases, essa camada de gases que envolve a Terra, é chamada de atmosfera. Isso significa que os seres humanos e os outros seres vivos que habitam a crosta terrestre estão envolvidos por esses gases. Ela é formada por uma mistura de gases de ar. Entre os principais constituintes da atmosfera estão o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, os gases nobres e o vapor d'água. Os cientistas acreditam que logo que o planeta Terra se formou, ele não apresentava atmosfera. Essa camada gasosa se formou aos poucos e no começo era constituída por gases diferentes dos atuais. A atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. Para fins de estudo, a atmosfera foi dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera, a camada mais próxima da superfície da Terra, os gases constituintes do ar se encontram mais concentrados. Com o aumento gradual da altitude, que é a altura, a quantidade de gases diminui e o ar se torna cada vez mais rarefeito. Por esse motivo, não é possível determinar com precisão onde termina e começa o espaço interplanetário. Aqui as camadas. A gente tem, ó, inicialmente aqui a nossa camada, que é a camada que fica mais próxima da Terra, tem mais ou menos 16 quilômetros de altura e contém a maior quantidade de gases que a gente respira. Ela vai um pouco mais acima do que um avião. Então, imagine um Monte Everest, que tem cerca de 9.000 metros, né, 8.850, e a altura que um avião pode chegar. Então, essa camada é chamada de troposfera, que é a camada onde a gente vive. E aí é onde os aviões podem ainda chegar. Depois disso, um balão meteorológico, que é o balão que ele vê como é que vai ser a meteorologia, o clima da região, se vai chover, se não vai, ele já está acima da troposfera e já mais próximo no processo de transição entre a troposfera e a estratosfera. A estratosfera, ela recobre a troposfera e estende-se a cerca de 34 quilômetros. Encontra-se camada de ozônio e que filtra 98% da radiação. E o ar já é muito rarefeito, já é muito fraco, quase não tem nessa região. Depois, a gente tem a mesosfera, que a temperatura é muito baixa, ó, tem esses pontinhos brancos que a temperatura é muito baixa, podendo chegar a 100 graus abaixo de zero, então menos 100 graus, e o ar é muito rarefeito, quase não tem oxigênio. Algumas vezes é possível observar enxames de meteoros. Eles são pequenos corpos celestes que incendiam em contato com os gases dessa camada da atmosfera, originando o que popularmente chamamos de estrelas cadentes, que é quando a gente vê uma estrela cadente, é quando ela passa por essa região, ela está dessa região e passa para essa. Mais acima, a gente tem a termosfera, que inclui a ionosfera.
Caracteriza-se por apresentar temperaturas muito mais elevadas que as temperaturas das camadas inferiores. Nelas, os gases da atmosfera colidem com os raios solares, que resultam em partículas eletricamente carregadas. É na ionosfera que ocorrem as auroras boreais, normalmente nos polos, Polo Norte e Polo Sul. São produzidos pela colisão do Sol com a atmosfera. As auroras ocorrem nas regiões polares, conhecidas como auroras boreais ou auroras austrais. Mais acima, a cerca de 640 quilômetros, a gente tem a exosfera, que é a camada mais externa. A exosfera é a região limite entre a atmosfera e o espaço interplanetário. Nessa camada, o ar não tem praticamente oxigênio e é composto apenas de hidrogênio e hélio. A temperatura é muito alta durante o dia e baixa durante a noite, pois não tem equilíbrio. Se tem sol, é quente, se não tem, é frio. Muitos satélites artificiais encontram-se na exosfera e na termosfera. Se a gente vê, as nomenclaturas são esfera, 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 esfera e esfera. E cada uma tem um significado. Esfera significa camada. Quando eu falo troposfera, é a camada de gases, é a camada de ar. Estratosfera é a camada de proteção. A mesosfera é a camada mediana, que é onde ficam os meteoros. A termosfera é a camada mais quente, por isso que o termo de temperatura. E a exosfera é a camada externa, que exo é fora. Então, esfera significa camada e tudo que vem antes tem um significado para essa camada. Daí, a nossa aula de hoje era isso. Agora vocês vão ficar com a atividade da página 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. E na próxima aula a gente começa já a temática 2, que são os tipos de rocha que compõem o nosso planeta, certo? A nossa aula amanhã, deixa eu só confirmar aqui com vocês, certo? Amanhã a gente vai ter a aula e